né? melhor. Olha só, pessoal, começamos mais um podcast. Você já falei aqui o nome do meu convidado de hoje, meu amigo ortopedista, médico do esporte, Dr. Rafael Benoliel. E a gente vai trazer diversos assuntos hoje. Não vai ser um bate-papo, não vai ser uma aula, né? Porque a gente não tem essa pretensão de dar aula aqui no YouTube, mas vai ser um bate-papo de muito assunto relevante que tanto o doutor Rafael quanto eu, assuntos em comum, inclusive, né? A medicina do esporte é algo que nos une, né? Eu como cardiologista, ele como ortopedista, mas nós sempre atendendo e integrando o paciente, né? Fazendo uma atenção mais holística ao paciente. E vamos falar sobre muita coisa aqui, não é isso, Rafael? Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Coração Forte. Marcos, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu já sou alguém que assiste com muita frequência todos os episódios que vocês fazem. Legal. Acho o conteúdo absolutamente sensacional e em se tratando de saúde, acho que você está bem à frente da maioria dos outros que eu tenho visto por aí. Que E é por isso. isso me enche de orgulho estar aqui contigo agora também, fazendo parte dessa história. Mas tu me falaste, ou tu começou, introduziu falando sobre a medicina do esporte e me fez uma reflexão. Que quando eu fiz a medicina do esporte lá em 2010, a realidade no Brasil e no mundo era bem diferente em relação à medicina do esporte. E tu vais entender bem o que eu estou querendo falar, porque a gente ia para as academias, por exemplo, e tinham ali 5 pessoas, 6 pessoas dentro das academias. E imagina, a gente chegou, olhava assim, dizia, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que ter como especialidade? Mas o universo que eu tinha participado, eu estava falando para ti aqui nos bastidores, de que, falando um pouco da minha formação dentro do Clube Atlético Paranaense, que foi onde eu fiz a minha especialização em medicina do esporte com o meu querido professor Dr. Edilson Tille, e no Atlético eu vi uma tecnologia empregada ao esporte de altíssima modernidade e de repente você vem disso, chega aqui e diz assim, será que a gente vai conseguir chegar nisso, né, um dia? E eis que, aí 13 anos depois, a gente está aqui hoje em um podcast, é algo que naquela época era inimaginável Não que um sabia nem o que dia... era isso, nem existia essa Na palavra. verdade, o podcast surgiu dos iPods, né? Uma coisa muito antiga até. Mas isso foi resgatado com as redes sociais e ainda bem que a gente tem mais esse canal agora para trazer muita informação útil. E vamos lá, estou aqui É para te ajudar também. legal, que bacana. Olha só, eu estava falando que a gente tem essa questão da medicina esportiva, medicina do esporte em comum. Você estava falando de 2010, né? 2006, 2010, você entraria para as academias, não via muita gente ali. Aham. Agora tu imagina, eu vou em 1998, Uhum. recém-formado, lá para São Paulo, inicio um curso de medicina do esporte, onde eu era o único cara que queria fazer cardiologia. Todo o resto ali dos alunos é uma formação do Dr. Turíbio de Leite Barros, Sim, sim. foi médico da seleção muitos anos Fisiologista da atrás. seleção durante muitos Isso. anos. E era um cara assim, muito respeitado, tinha esse curso assim, Eu li o muito livro bem dele 3 montado. vezes, só para você ter ideia. Muito bem montado. Então, Sensacional. imaginas isso, em Sensacional. 1998. Se em 2010 a gente já via um certo amadorismo no esporte em geral no Brasil, aqui também no Amazonas, eu fiz porque gostava também da medicina do Sim. esporte, para me aplicar, para ter conhecimento, para levar para os meus pacientes, e depois que eu fui fazer a cardiologia lá na Beneficência Portuguesa em São Paulo, Uhum. e depois a cardiologia intervencionista, Intervencionista. também lá em São Paulo, doutor Macruz, depois doutor Décio Salvador, e estou aqui. Aí, usei muito daquilo que aprendi na medicina do esporte. Dentro da cardiologia, eu uso até hoje Sim. muitas informações e a gente sempre tem que se renovar. O conhecimento ele vai melhorando, vai Sim. evoluindo. Muita Sim. coisa que a gente fazia lá atrás não se faz mais. Muita coisa que se fazia lá atrás deixou de fazer, volta a ser feito, né? Então, eu queria começar aqui o podcast contigo falando na tua área de atuação, da ortopedia, principalmente tratando não somente atletas, mas também
eu não sei se eu posso chamar assim de semi-atletas, de É esportistas. o atleta ocasional. O Coloca assim, atleta atleta ocasional ocasional. É o são os termo que eu nossos gosto. amigos, né? Que mais ou menos Somos nós. a nossa Somos faixa nós. etária, É. aqueles que vão lá, vou lá jogar bola no final de semana e tal. Bem, esses atletas ocasionais, né? Eles têm uma chance maior de sofrer lesões. Não é isso, Rafael? É uma coisa importante da gente dizer. A medicina do esporte ela é multidisciplinar. Uhum. E aí, dentro da minha formação, eu preciso dizer a vocês, principalmente, de que tive muitos professores cardiologistas. Dr. Uribe, um deles, o doutor Osmar de Oliveira, que era um jornalista famoso também, Sim, sim. corintiano, roxo, e também me ensinou muita coisa sobre o dia a dia de um clube de futebol, que a minha formação foi dentro de um clube voltada para o futebol, porque eu trabalhei por 14 anos dentro de clubes de futebol, primeiro o São Raimundo, depois o Nacional e por último o Manaus, em que eu só dei umas ajudas, não cheguei a trabalhar mesmo. Mas o que a mensagem que fica é do atendimento multidisciplinar. Então, o médico do esporte, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é só ortopedista. Ele é cardiologista, ele é cirurgião geral, ele é até pediatra. Pode ser, por que não? Né? Sim. Você pode ser o responsável pelo departamento médico de um clube infantil, de categorias de base, por aí vai. Então, essa abordagem ela é multidisciplinar na sua essência. E o que a gente estava até falando aqui no começo, o mais importante quando se trata do atleta ocasional, isso é um termo que eu nem sei se fui eu quem criou, mas a verdade é que eu uso bastante até nos meus vídeos e nas coisas que eu faço. A gente usa para designar aquela pessoa que gosta de se manter ativa, gosta de ter uma atividade física regular, mas não é o atleta profissional, não faz disso um meio de vida, né? Não é de onde ele tira o dinheiro para sustentar a família, mas faz com regularidade. Então esse é um atleta também. Ou com regularidade, ou com aquela regularidade de final de semana, que a gente não pode nem dizer que isso é uma regularidade. Mas engraçado, eu sinto que isso mudou bastante, sabe? Mudou. Quando a gente passa pelas academias hoje, vê a academia às 11h30 da noite lotada, com pessoas fazendo esteiras e tudo, a gente percebe que, e eu atribuo muito isso às redes sociais, a internet tornou mais acessível as formas de treinamento, as condutas alimentares, a reeducação alimentar. Isso era um território muito fértil, né, de conhecimento e que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Nós aprendemos com isso todos os dias, com certeza absoluta. E imagina a quem está ávido por aprender algo e aplicar isso na sua vida útil. Até da cardiologia, né, de cuidados, o que comer, o que não comer, que tipo de exercício é melhor para prevenir. Isso tudo mudou por conta da internet. Sim. E isso clareou mais ainda a medicina esportiva para as pessoas e trouxe à luz uma coisa que é muito importante, que é a avaliação pré-exercício. Você, melhor do que ninguém, sabe da importância que ela tem. Por quê? Porque normalmente essa avaliação começa lá contigo, cardiologista, o paciente que está obeso, ou que está com colesterol alto, que leva um susto, tem uma angina instável e de repente vê a morte de perto e diz assim, não, vou mudar de vida. Aí vai lá com o cardiologista. O que acontece na maioria das vezes, Rafael, é assim, muita gente, nós homens, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo dizendo o seguinte, é muito difícil para o homem que sai do médico pediatra. Eu estava ouvindo o Petros, nosso amigo Petros, falando sim. isso. Esportista. O homem, das ele sai, antigas. o menino ele sai do pediatra e depois ele fica no limbo. A menina não, ela sai do pediatra, depois vai na ginecologista, começou a virar mocinha, então vai à consulta com o ginecologista, vai fazer as suas orientações mês a mês ou com uma certa regularidade, etc. O menino não. O menino sai do pediatra, ele fica no limbo ali. É verdade. E nós, homens, temos essa, talvez uma cultura um pouco machista de falar assim, o homem é o provedor, o homem não tem que adoecer, o homem tem que ser forte, o homem não chora, etc, etc. Essa cultura mais antiga que a gente acaba absorvendo, né? Então, o que acontece? A gente percebe também que há os homens, quando eles ficam doentes, eles só vão ao médico realmente quando estão sentindo algo grave. E às vezes vão já
no momento em que passou a melhor fase de tratar, a melhor fase de abordar. Isso é ruim, porque quando alguém tem uma doença que pode ser abordada inicialmente e curada, muitas vezes, ela precisa ter uma abordagem precoce, né? Eu não sei se na ortopedia é assim, mas na cardiologia, por exemplo, é, é muito comum que pacientes, por exemplo, que têm uma pressão alta, mediram a pressão ocasionalmente ali, e aí eles têm uma pressão alta, eles costumam dizer que aquela pressão foi porque ou ele exagerou no chopp, no churrasco, ele não dormiu bem, ou ele brigou com alguém e estava com a pressão daquele jeito, e ele acaba naquela fase de negação, dizendo que não, que está tudo bem e que foi só um episódio. Aquilo, na verdade, é um sinal de que algo não está correto, não está certo. E se a gente der ouvido a esse sinal, a gente consegue abordar com precocidade, né? A gente consegue abordar com precocidade a doença, tratar a doença, prevenir algo que seja mais grave, né? A erupção do vulcão é um infarto agudo, é um acidente vascular cerebral. Na doenças cardiovasculares é assim. Quando é que ocorre? Há também essa, vamos dizer assim, na ortopedia ou nas lesões por movimentos repetitivos, né, do atleta, por exemplo, há também uma necessidade de uma prevenção, de uma análise com mais cuidado e agendada previamente para que a gente possa impedir que algo pior aconteça? Graças a Deus a gente vem evoluindo muito nisso. E então surgiu uma nova área de atuação de dentro da medicina esportiva também, que chama medicina regenerativa. A medicina regenerativa ela vem sendo aplicada já há pelo menos 10 anos. Teve um berço em Los Angeles, numa grande clínica que já defendia isso por algum tempo. Começou a época a ser chamada de medicina ortomolecular, depois foi evoluindo e chegou a essa medicina regenerativa que tem como base o seguinte: não se usa medicamentos, não se usa drogas nos tratamentos, se usa tão somente a reposição de vitaminas e de qualquer coisa que esteja em deficiência dentro do teu corpo. E aí a importância dos exames periódicos e principalmente preventivos. Não sei se você já viu isso, mas existem clínicas hoje especializadas em reposição com uma coisa que chama soroterapia. Sim. Você vai lá, faz vários exames, uma bateria completa e descobre que está com carência de vitamina D, de vitamina C, de glucosamina, seja do que for. E aí o doutor vai lá e faz um preparado especial para você, com tudo isso sendo reposto dentro de um frasco de 2 litros de soro. Você senta numa cadeira confortável, fica tomando massagem, olhando um filme bonito na televisão, enquanto tu, ao longo de 4 ou 5 horas, toma esse soro. A gente tem até alguns colegas, acho que o doutor Cristiano Paiva aqui, um dia desse, comentava sobre isso e mostrava já um preparado desse que havia sido feito especificamente para algum paciente dele. Eu vi isso há 5 anos atrás lá nos Estados Unidos, numa clínica na Flórida que chamava MedHealth, e era muito usado por corredores de longa distância, os maratonistas, principalmente antes e depois das provas. Então, dentro dessa coisa de repor aquilo que você tem carência, que a gente também conhece como suplementação, a ortopedia entrou com os seus. Quando a gente diz que você precisa repor a glicosamina, por exemplo, que é a matéria-prima da qual a tua cartilagem é feita, para que você evite a evolução da tão temida artrose degenerativa, é uma reposição. Os estudos demonstram que há benefícios com a glucosamina que são inequívocos. Isso é o que eu digo. Existem coisas que são comprovadas cientificamente e outras que são experimentais. A internet está aí hoje, inclusive, para trazer luz a isso, né? A glicosamina é um deles, é antigo, já é largamente utilizado e o melhor, não tem efeito colateral, já tem aí, 20, 30 anos de uso sem que ninguém tenha demonstrado nenhum tipo de complicação. Associa-se a isso, então, a questão da reposição do ácido hialurônico, que começou a ser colocado diretamente dentro dos joelhos, num processo de reposição, e hoje já tem até oral também.